Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para responder uma pergunta que volta e meia eu recebo dos pais. Mas disciplina positiva, educação respeitosa não retira, não desconsidera a autoridade dos pais em relação aos filhos? Eu quero que a gente reflita a respeito dessa pergunta. O que está por trás dessa pergunta? Que crenças e concepções estão por trás dessa pergunta? E que medo é esse que nós temos de perder a nossa autoridade em relação aos filhos? Bom, eu acredito que muitas vezes a nossa educação no dia a dia é permeada por esse medo de perder a nossa autoridade em relação aos nossos filhos. E muitas vezes as nossas atitudes de autoritarismo, de imposição, de desrespeito são justificadas por esse medo de perder a nossa autoridade. Então, na nossa cabeça, o que é a autoridade? E a gente não pode confundir autoridade com autoritarismo. E eu acredito que muitas vezes a gente confunde essas duas palavras. Então, o fato de nós termos autoridade na vida dos nossos filhos não nos dá o direito de desrespeitá-los, de impor, de obrigar a fazer as coisas, de exigir uma honra e um respeito e uma obediência imediata do jeito que a gente quer, da forma como a gente quer, simplesmente porque nós somos autoridade. Essa concepção errada que traz para nós atitudes erradas em relação à educação dos nossos filhos pode ser muito prejudicial ao desenvolvimento deles. Como? Existem muitas pesquisas que falam a respeito disso no desenvolvimento infantil e as consequências incluem agressividade dos filhos, raiva, distanciamento dos pais em relação aos filhos, desconexão dos filhos em relação aos pais, dos pais em relação aos filhos. Pode gerar ao longo do tempo ansiedade, insegurança, sintomas de depressão e cada vez mais a gente tem experimentado crianças com esses sintomas, que na verdade são consequência, fruto de uma concepção equivocada de educação, de maternidade e de autoridade. A autoridade não é autoritarismo. A autoridade não é justificativa e não te dá o direito de obrigar, de oprimir, de impor, de se colocar como superior ao seu filho. Então, o que é a autoridade? E eu quero mostrar para você alguns versículos bíblicos que falam sobre verdadeiramente esse conceito de autoridade. Em 1 Pedro 5, 2 e 3 diz assim, o texto em que Pedro está falando para os líderes da igreja, os que eram a autoridade do rebanho. Ele diz assim, pastoreiem o rebanho de Deus que está a seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Olha só, esse texto é muito incrível, fala de autoridade, ele pode ser perfeitamente aplicado na educação dos nossos filhos. O que Pedro está orientando aqui? Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Os nossos filhos são também o nosso rebanho que foi confiado a nós, né? Que foi entregue a nós para a gente cuidar, para a gente pastorear. Olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. E isso aqui também é uma coisa muito interessante que a gente pode aplicar para a nossa própria vida, que a gente precisa cuidar e pastorear os nossos filhos de livre vontade, ou seja, de boa vontade, não por obrigação, sabe? Não como um trabalho pesado, não como uma coisa ruim, mas como um privilégio, com amor, né? Algo que a gente realmente escolha fazer de livre vontade. E não porque eu tenho o filho, agora eu tenho que cuidar. Não façam por ganância, mas com o desejo de servir. Então, não façam por benefício próprio. Não façam querendo saber, mas e a minha autoridade? Mas e o que eu vou ganhar com isso? E se eu perder a minha autoridade? Mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Sabe como a gente aplica isso no nosso dia a dia? Muitas vezes, o que você quer exigir, demandar, ordenar e impor ao seu filho? Que ele te respeite, que ele honre a sua autoridade, que ele te obedeça, que ele te ouça. Mas
Será que você está sendo exemplo para o seu rebanho de tudo isso? Será que o seu filho se sente respeitado, se sente ouvido? Será que o seu filho sente que você olha para ele, que você tem empatia por ele? Porque sabe, se ele não perceber isso, se você não for o primeiro exemplo de alguém que respeita, de alguém que honra, de alguém que serve, ele nunca vai aprender a fazer isso. Porque as nossas crianças aprendem por aquilo que elas veem e não por aquilo que elas ouvem. Então, esse texto é um exemplo do que é ser autoridade na vida dos nossos filhos. Outro texto. Os discípulos estavam querendo saber quem era o maior, quem era o melhor. Eles queriam ser autoridade. E aí Jesus os chama e disse, lá em Mateus 20, versículos 25 ao 28. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aí eu pergunto para você, será que você está preocupado em servir ao seu filho ou você está preocupado em ser servido por ele? Aqui ele diz que os governadores das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Será que você não está sendo como os governadores das nações, exercendo a autoridade que a gente conhece pela nossa cultura, pela religião, pela religiosidade, enfim, o que a gente aprendeu? Mas veja bem, no reino de Deus não é assim entre nós. Pelo contrário, quem quiser ser importante entre vocês deverá ser servo. E aí, essa pergunta, será que mas não retira a minha autoridade? Ela perde o sentido porque, sabe, eu tô mais preocupada em servir do que em ser servido. Eu tô mais preocupada em respeitar do que exigir o respeito. E a gente vai ver mais sobre isso. Lá em Mateus 18, os discípulos mais uma vez estavam querendo saber quem era o maior no reino dos céus. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Não é engraçado que para ensinar sobre ser o maior e sobre ser autoridade, Jesus chama uma criança no meio dos discípulos? Então eu quero dizer, talvez você até hoje não tenha considerado que você tem muito a aprender com o seu filho e você sempre acha que você tem a ensinar e ele precisa aprender calado. Mas o que Jesus nos ensina é que nós temos muito para aprender com as crianças. Aprender com a humildade delas, com o fato delas não quererem ser autoridade e exigir obediência, mas elas se colocarem numa posição de amar, de respeitar e de ser humilde. Acho que a gente pode aprender muito com esse texto também. Para terminar, em Colossenses 3, 20 e 21 diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. E em Efésios 6:4 também tem essa mesma orientação, que fala para os pais, para os filhos obedecerem e honrarem aos pais, porque é o primeiro mandamento com promessa, e fala para os pais não provocarem a ira nos seus filhos. E sabe, é muito interessante porque muitas vezes os pais usam o texto que foi endereçado aos filhos para exigir a obediência e a honra dos filhos. Mas quando aqui em Colossenses e Efésios está dizendo filhos, vírgula, esse aqui é o remetente do versículo. Esse versículo está endereçado aos filhos. Ele não está dizendo, pais, exijam obediência dos seus filhos porque isso agrada ao Senhor. Ele está dizendo, filhos, honrem e obedeçam aos seus pais no Senhor, que a gente também pode refletir o que significa isso. Porque isso agrada ao Senhor. Então tenha uma atitude humilde, tenha uma atitude de honrar a seus pais. Só que esse texto não é para você, pai. Esse texto é de Deus para os seus filhos. Sabe qual que é o texto para você que quer aprender a ser pai e mãe de acordo com a cultura do reino? É esse aqui, o versículo 21. Pais,
não irritem os seus filhos ou não provoquem a ira dos seus filhos, para que eles não se desanimem. No original, esse termo desanimar significa ficar com o espírito abatido, ser abatido. E sabe, muitas vezes a gente está provocando a ira nos nossos filhos porque a gente ser autoritário, a gente obrigar, a gente mandar, a gente se impor, a gente exigir essa honra e esse respeito dos nossos filhos. A psicologia comprova isso, que traz raiva, traz mágoa, enfim, não tem bons resultados. E sabe o que acontece? A própria Bíblia já nos dizia isso antes mesmo da psicologia nos trazer os dados científicos a respeito disso. O que acontece é que os nossos filhos vão ficar com os seus espíritos abatidos. Então, se você quer que seu filho tenha o espírito abatido, exija honra, exija autoridade, se preocupe com a sua autoridade diante dele. Agora, se você quer seguir a orientação da Bíblia a você, pai, ouça, não provoque a ira do seu filho. Não queira ser um líder que domina sobre ele. Não exija a sua autoridade, demande a sua autoridade, mas se você quer ser o primeiro, aprenda a servir. Entenda que a sua função na vida do seu filho é servi-lo. Que você está na vida dele para estimulá-lo a se desenvolver. Que você está na vida dele para ser mediador, para ser guia, para ser aquele que vai ensinar, para você ser segurança, para você ser porto seguro. Isso que é a autoridade que você recebeu. Essa autoridade serve para servir e não para ser servido. Então, eu acho que a gente pensar sobre isso, que a nossa função na vida dos nossos filhos é proporcionar com que eles se desenvolvam de maneira saudável, que é a gente mediar, que é a gente instruir, que é a gente trazer segurança. Eu acho que essa pergunta, se eu não vou perder e excluir a autoridade da vida dos meus filhos, ela já não faz mais tanto sentido. E o nosso objetivo se torna outro, a nossa atitude se torna outra. Então eu quero convidar você a ser a autoridade que Jesus gostaria que você fosse e que você aprendesse a não ser autoritário, mas a servir ao seu filho da menor maneira possível, do jeito que é melhor para ele, visando o benefício dele e não o seu. Que a gente possa aprender isso. Um beijo e até a próxima.